Viva! Bem-vindos a mais um vídeo, desta vez sobre círculos trigonométricos. Vamos aprender a fazer uma imagem como esta, com um código que permite alterar o número de partes, mudando apenas um número. No Studio já tenho o esqueleto do documento, com algumas partes já feitas. Recomendo quem não viu nenhum vídeo sobre TXZ e sobre TKZ Euclid que veja os vídeos que tenho disponíveis no canal. Agora, o que é que eu tenho aqui? Tenho as duas packages que eu uso para escrever em português, não serão necessárias, e tenho também chamada a package TXZ e TKZ Euclid. Para além disso, estou a usar a classe do documento standalone para criar apenas a imagem. Aqui em baixo já tenho o Begin Document e o End Document e também um Begin TXZ Picture que eu já tenho com uma escala alterada para 4 vezes maior do que aquilo que faria normalmente. Porquê? Porque vou criar um círculo trigonométrico que vai de menos 1 a 1, ou se quisermos uma escala maior podemos fazê-la, mas queremos mesmo que tenha só aqueles limites máximos e mínimos, e por isso vamos querer ampliar um bocado. Também já tenho o TXZ Init para iniciar a representação gráfica, com um x mínimo de menos 1,2, um x máximo de 1. A mesma coisa para os y, para o eixo do y. Fiz já aqui a chamada dos eixos, já vai desenhar eixos. Também já defini a origem como 00. E já pedi para fazer o desenho do círculo com uma linha fina, e aqui o R quer dizer que estou a introduzir o centro e o raio. O centro em O, definido aqui, a origem, e o raio de 1 cm. Ao fazer a compilação deste código, eu vou ter precisamente isto. Um círculo trigonométrico muito simples. Agora, eu queria marcar os ângulos e queria fazer a divisão do círculo trigonométrico de uma forma automática. E para fazer isto eu vou ter de certeza que recorrer a uma espécie de programação, uma coisa leve, mas que pode já ser um bocadinho complicado. Portanto, há que ter em mente que este vídeo não é um vídeo simples, não é qualquer coisa por onde se comece. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é definir o número de partes em que vou partir o círculo. Para definir qualquer coisa, tenho que usar o comando /def e depois vou definir o comando partes, para ser simples, partes, e essas partes colocamos aqui um número, podem ser 12 partes. Então vou partir o meu círculo trigonométrico em 12 partes. Depois, aquilo que eu quero é criar um contador. Um contador, isto é, vamos criar uma variável inteira que vai desde 1 até ao número de partes que eu tenho. Se eu quero fazer uma representação para cada uma dessas partes, então vou usar o comando for each para cada. Então, for each, e a variável que é costume usar para o contador é um i, /i, e depois vamos dizer que esta variável está em um conjunto. Então, in, e depois entre chavetas vamos dizer que é 1, 2, 3 pontos, ou reticências, e aqui vamos acabar no número de partes, partes. E a seguir vamos abrir chavetas, e vai aparecer aqui o código todo que eu quero fazer para cada uma das partes. Primeira coisa que vamos fazer é a definição de cada ponto que delimita as partes que nós vamos criar. Esses pontos vão se chamar P e cada ponto vai ser diferente, e por isso vamos pôr P/I para criar o P1, P2, P3, por aí adiante. Deixei aqui no meio as coordenadas que vou introduzir. Para as coordenadas, eu quero utilizar cosseno e seno. Cosseno para a abscissa, seno para a ordenada. Vamos então para a abscissa primeiro. Cosseno, e depois aqui vamos pôr 2π, que é o ângulo giro, a dividir pelo número de partes. 2 vezes π a dividir pelo número de partes /partes. O que acontece é que se eu deixar assim vai fazer sempre o mesmo. Vai fazer sempre 2π
mas para o segundo teria que fazer 2π vezes 2 a dividir pelo número de partes, para o terceiro 2π vezes 3 a dividir pelo número de partes, e por isso é preciso acrescentar aqui um /i para ir multiplicando, /i vezes 2, multiplicando pelo contador e por isso ir mudando o local onde está o ponto que estou a marcar. Para o seno, mesma coisa, depois de fechar a chaveta da abscissa, agora aqui a ordenada com o seno e exatamente o mesmo código que está aqui. Se fizermos a compilação deste código que está aqui, não vai aparecer nada. E não aparece nada porque eu ainda não estou a pedir para desenhar. Vamos desenhar aqui os pontos. /tkz draw point e vamos desenhar o ponto P/i. Vou fazer aqui. Cá está. Estão aqui todos os pontos que eu vou utilizar para fazer o círculo trigonométrico. Se eu alterar de 12 para 6, vamos ver que os pontos também já mudam. Vamos voltar a colocar aqui um 12 e vamos continuar a acrescentar código aqui. Vamos querer desenhar os segmentos. Segmentos que unem a origem até aos pontos que foram criados agora. Aqui, /tkz. E colocamos de O até P/i. Já vai criar estes segmentos todos. Vamos dizer que queremos isto thin ou ultra thin, muito fino. E vamos querer também atracejado. Queria também que me colocasse qual é o ângulo que tenho em cada uma das partes. Para isso vou utilizar um label segment. Aqui, tkz, label segment. E vou colocar o segmento que eu quero dar nome, de O até P/i. E depois coloco aqui o nome. E esse nome vai ser... Primeiro aqui entre um ambiente matemático vai ser /frac. Vamos ter uma fração e vou colocar o que está aqui. Temos esta conta feita, será mais ou menos isto que eu quero para o nome. Então aqui venho, coloco isto e depois aqui vou colocar partes. E o que é que acontece? Aparece este cálculo assim que não é nada daquilo que eu quero. Também posso alterar aqui, ter uma barra para me aparecer um π. Mas continua a não ser aquilo que eu quero. E é aqui que começa a complicar a coisa. Tenho dois problemas que resolver. Primeiro, como é que eu faço as multiplicações na parte do numerador. E depois... Imaginem que eu fazia a multiplicação de 1 vezes 2, só que o problema é que 2 a dividir por 12 não está na forma irredutível. Então teria que aparecer 1 sobre 6 ou aparecer apenas π sobre 6. Como é que eu resolvo isso? Com um package, esse package chama-se calculator, vou chamá-lo aqui e vou utilizar alguns comandos desse package. Então, vamos acrescentar aqui alguns cálculos. Primeiro, fazer a multiplicação de 2 vezes a parte. Isso obtém-se fazendo /multiply. E este multiply tem que ficar tudo com letra maiúscula. Os comandos do calculator são assim. Multiply. E vou multiplicar. Primeiro parte de chavetas fica com um 2. Vou multiplicar 2 por número de partes /i. Eu vou querer sempre o π, por isso não vou fazer a multiplicação por π. E aqui vou acrescentar o comando pelo qual vai ser conhecida esta multiplicação. E vai ser o numerador. pnum. Esta é a multiplicação. Depois vamos querer fazer a simplificação da fração com barra fraction simplify. E colocamos aqui o que é que eu estou a dividir. E estou a dividir /pnum pelas partes
barra partes. E aqui vamos colocar 2 pares de chavetas com o numerador que resulta desta simplificação e o denominador. Então vai ser um pnum, só que este pnum já vai ter que ser o segundo. Então vamos pôr aqui um 2 e vamos pôr aqui um 1. E a seguir vamos pôr aqui barra p denominador. E este denominador é o primeiro, se bem que para estar de acordo com o numerador vamos pôr também um 2. E agora já tenho, em princípio, as frações simplificadas. Vamos fazer agora a marcação. E em vez de colocar aqui este código, vamos colocar barra pnum2 vezes o pi. E aqui em baixo vamos pôr o p then 2 também. Fazer o desenho. E agora tenho isto. Já está mais de acordo com aquilo que eu quero. 2π sobre 1, só que em vez de ser 2π sobre 1, eu queria que fosse 2π. Também não queria que aparecesse 1π sobre 6, nem 1π sobre 3. Para fazer esta mudança vou ter que utilizar ifs. Vou ter que utilizar condições. As condições, como eu estava a dizer, são feitas com ifs, barra if. Só que como estou a comparar números, vamos pôr um if num. E eu queria começar por dizer que se o denominador for igual a 1, então não preciso de o pôr. Vamos pôr aqui p barra p denominador 2 igual a 1. Não vou precisar de o colocar. Só que tenho um problema. É que se eu venho para aqui, tenho o denominador igual a 1 e tenho aqui este numerador que também é 1 e que eu também não quero. Então vamos acrescentar aqui um outro if barra if num, e agora vamos passar para o numerador, barra p num2 igual a 1. O que é que ele vai fazer? Vamos passar aqui para baixo e vamos pôr a instrução daquilo que ele vai fazer. Porque os ifs funcionam assim. Eu primeiro coloco o if num, depois coloco o teste que ele está a fazer e a seguir vou colocar nas linhas que estão abaixo até chegar ao else a instrução que é preciso executar se a condição for verdadeira. Ou seja, se o denominador for igual a 1, então eu faço isto. E aqui vou pôr este tkz aqui. E vamos dizer que se por acaso isto acontecer, eu não quero mais nada a não ser o pi. Vamos apagar isto tudo. E vai ficar apenas e só o pi como o label. A seguir vamos colocar aqui um else, barra else, e se por acaso o numerador não for igual a 1, então tenho que escrever mais qualquer coisa. Só que já sei que estou neste caso. Sendo assim, vamos pôr exatamente esta instrução aqui em baixo, mas vamos multiplicar o pi pelo numerador, barra pnum2. Chegados ao final desta instrução if que está aqui, vamos ter de colocar um barra fi, que é if ao contrário. Então, recapitulando, se por acaso o denominador for igual a 1, ele vai fazer isto tudo. Se for diferente de 1, ou seja, barra else, vai fazer frações normais. Só que também já estou a ver aqui este 1π sobre 6, que não me agrada. Eu preferia que estes 1π sobre 6 e 1π sobre 3 ficasse apenas π sobre 6, π sobre 3. Então vou ter de acrescentar aqui mais um if, barra if num, e aqui estamos a trabalhar apenas com o numerador, então barra pnum2 for igual a 1, aquilo que ele vai fazer é colocar π sobre o denominador, apenas e só. Vamos copiar o que está aqui. Barra denominador 2. E não é só denominador, é p denominador 2. Else vai fazer exatamente isto que está aqui. Vamos acabar este fi.
e temos de acabar o if principal com outro fi. Fazer a compilação e cá está. Agora aparece π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2 e depois estes números já com a fração completa, porque não verificam nenhuma das condições de o numerador ou denominador ser igual a 1. A posição destes números é que não é a melhor. Vamos alterar ligeiramente. Vou colocar aqui algumas instruções, principalmente nesta última, para me orientar. Vamos ter que baixar, todos eles vão ter que baixar ligeiramente para ficarem em cima do segmento atracejado. Aqui então above igual a menos 10 pt. E cá está, já fica mais de acordo. Vamos copiar esta instrução, mas antes disso vamos também colocar um fundo a branco para não ficar o tracejado a confundir os números. Para isso, colocamos aqui, vírgula, e um fill igual a white. Isso faz com que o fundo seja branco. Para além disso, também podíamos alterar ligeiramente a posição, porque estamos a fazer o label de um segmento, podíamos pôr a posição mais próxima dos pontos, igual, então aqui, posição igual a, se fizer 1, ficará mesmo em cima dos pontos, por isso 1.8 já alarga ligeiramente. Precisamos também de alterar estes aqui, copiar então esta instrução que está neste último para cada um dos segmentos que estão aqui. Pode ser que não funcione porque alguns são diferentes. Vamos ver o resultado. Agora este π podia ficar mesmo a meio. E quando estamos a falar do π a esta primeira instrução, vou colocar apenas menos 6. Está a meio. E este 2π, por acaso não está mal, mas vamos acrescentar aqui por cima um 0, porque começamos com o ângulo 0 e depois vamos aumentando até chegar a 2π. E essa instrução será acompanhar esta que está aqui. Deixar um espaço e vamos colocar, em vez de ser isto, passa a ser 0 e não será 10, pode ser talvez menos 1, não ficar muito longe. Tenho que descer mais um bocadinho este 2π, 14, menos 14. Já está melhor. E agora, para verem como isto altera imediatamente, venho aqui e coloco, em vez de 12 partes, 6 partes. E ficamos logo com o círculo dividido. Se eu quiser um número de partes estranho, como 15, cá está, 15 partes. E podemos escolher o número de partes que nós quisermos. Claro que agora é testar, ver se funciona tudo ou quase tudo, porque pode haver um ou outro caso que não funcione. Claro que também isto pode ser alterado da maneira que vocês quiserem. Se não quiserem que estas frações apareçam com uns algarismos ligeiramente mais pequenos do que estes que estão no 2π, vêm aqui em cima e podem acrescentar a instrução every math. E depois, entre chavetas, /display style. Isto vai alterar o texto matemático para ficar tudo com o mesmo tamanho. Pessoalmente prefiro aquilo que estava antes, por isso vamos comentar. Este vídeo vai ficar por aqui. Espero que ajude a quem trabalha com estas coisas de fazer círculos trigonométricos, principalmente para explicar em aulas ou para pôr num slide, qualquer coisa assim. Já sabem, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão a fazer, usem a caixinha aí em baixo. Não se esqueçam de deixar o thumbs up. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo.